secretário de Estado da Energia, João Galamba, um mês depois de ter criado a nova empresa. Uma reunião no próprio Ministério do Ambiente. Eu fui a 30 de abril, uma reunião de apresentação do projeto ao seu secretário de Estado, João Galamba, com o Jorge Costa Oliveira e com o José Torre da Silva, meu administrador também. E o que é que foi dito nessa reunião? Foi a apresentação do projeto, só. E esta foi a primeira reunião que teve com João Galamba na sua vida? A primeira e única, até agora. Pagamentos, Ricardo Pinheiro assume apenas um. A renda à Junta de Freguesia de Montalegre. 450 euros por duas salas de 20 metros, uma de 15 metros e outra de 20 metros quadrados. Na mesma Junta de Freguesia, Ricardo Pinheiro tem outra empresa, a Sesc Ceramix. Mas há mais. O empresário é também sócio-gerente de várias empresas na área ambiental. É o caso da Eco Holding Florestal. Com sede no Multiusos de Montalegre, a Eco Holding Florestal foi constituída apenas 3 semanas antes da sociedade de Ricardo Pinheiro ter garantido um ajuste direto de 50 mil euros com este município para prestação de serviços que nunca ninguém soube se foram realmente executados. Era um documento que, pelos vistos, era necessário para o ordenamento das florestas do Conselho. Esse documento continua por aparecer. Foi feito e foi entregue. Foi entregue. Apesar da oposição dizer que não o encontra e que já o pediu repetidamente a Orlando Alves e que ele não o mostra. Isso já é um problema da Câmara, não é um problema meu. Para a Eco Holding, Ricardo Pinheiro contratou 2 atuais presidentes de junta do Conselho. Ambos estiveram envolvidos na elaboração do resumo não técnico que a Luso Recursos fez sobre o projeto da mina da Cepeda. Já está com uma família de acolhimento o bebê que foi encontrado num contentor de lixo em Lisboa. Foi assim cumprida a decisão do Tribunal de Família e Menores. Todo o processo está a ser conduzido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O bebê teve alta ontem da maternidade Alfredo da Costa. Saiu clinicamente bem. A mãe da criança é uma mulher sem abrigo de 22 anos que está em prisão preventiva. As dívidas dos hospitais estão perto dos 700 milhões de euros. O montante diz respeito a pagamentos em atraso com mais de 90 dias. Em setembro foi atingido o valor mais alto de sempre. No segundo trimestre do ano, o Estado demorava 158 dias a pagar aos fornecedores. Segundo a Ministra da Saúde, as dívidas devem-se à compra de medicamentos inovadores e ao facto de ter sido contratado mais pessoal. Este ano entraram já vários milhares de médicos, de enfermeiros, de assistentes operacionais no nosso Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, também estas entradas de recursos humanos são adicionadas por melhores condições salariais. Apesar de muitas vezes haver contestação, todos nós sabemos o que foram as reposições de rendimentos, o que são os descongelamentos, o que são algumas alterações de carreiras. Isso tem reflexo nas contas. Ainda assim, há também uma área muito importante, que é a área da inovação terapêutica, com um efeito de crescimento da despesa e um conjunto de outras áreas. Os enfermeiros prometem regressar à luta em breve e pode estar na calha mais uma greve, porque ainda têm 200 mil euros que sobraram do dinheiro que arrecadaram em peditórios na internet. Um ano depois do início do movimento de greve cirúrgica, os enfermeiros dizem que os cerca de 200 mil euros que restam do dinheiro angariado na internet vão ser aplicados em novas formas de luta. Temos agora já algumas iniciativas preparadas que vamos divulgar muito brevemente. Ou seja, a greve pode ser uma possibilidade em 2020? Poderá, essa hipótese está sempre no nosso horizonte. Não será exatamente esse o caminho já, mas eventualmente poderemos voltar à greve se isto que estamos a preparar agora eventualmente não resultar. Este ano os enfermeiros angariaram 784 mil euros em crowdfunding, usaram o dinheiro para financiar 2 greves às cirurgias programadas nos hospitais públicos. Reconhecem que algumas exigências foram atendidas, mas ainda querem mais. Falta a reposicionamento, que ainda não está a ser feito corretamente. Alguns hospitais interpretaram a lei de maneira correta, mas muito poucos, muito poucos. Continua a haver dificuldades na interpretação de uma atualização salarial. Fizemos o melhor possível para atender às reivindicações dos grupos profissionais da saúde, reconhecendo o seu enorme esforço para o Serviço Nacional de Saúde. Mas penso que todos os portugueses e portuguesas já perceberam, e as notícias mostram-no abundantemente, que nós não podemos canalizar a despesa toda para o reforço de recursos humanos ou para a melhoria das remunerações dos recursos humanos.
A polémica gerada em torno do crowdfunding dos enfermeiros levou a uma inspeção por parte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que não detectou irregularidades na campanha. Hoje, à distância daquilo que aconteceu nessa altura, sabem-se várias coisas. Sabe-se que o crowdfunding foi legal, que afinal a Ordem não pôs dinheiro da própria Ordem nesse crowdfunding, como foi insinuado pelo Governo, portanto foi a ASAI que veio comprovar isso. Pessoalmente todos pusemos e vamos continuar a pôr as vezes que forem precisas, porque efetivamente é uma luta justa e o último relatório da OCDE também diz que os enfermeiros portugueses são dos mais mal pagos dos países da OCDE. Novas greves podem estar na calha em 2020. As últimas levaram ao adiamento de milhares de cirurgias em todo o país. E agora o espaço para as notícias da economia e das finanças com o Rui Alves Veloso. Viva, Rui. Destaque de hoje. Boa tarde, Daniel. Vamos conhecer uma declaração insólita do Presidente da Caixa. Boa tarde. Os maiores bancos a operar em Portugal garantem que no próximo ano não haverá aumentos de comissões. A garantia foi dada também pelo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, mas Paulo Macedo assegura que o Banco Público não é uma néspera, numa alusão a um poema popularizado por Mário Viegas. Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: olha uma néspera, e zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas que ficam deitadas, caladas e a esperar o que acontece. A Caixa não será uma néspera. O Presidente da Caixa Geral de Depósitos declamou o poema A Néspera para defender a política de aumento de comissões que tem acontecido na Caixa Geral de Depósitos. Paulo Macedo diz que o banco está apenas a seguir a lógica do mercado. Toda a gente tem uma expectativa da Caixa que é que ela esteja sossegada, que ela esteja calada, que esteja quieta, está a ver, e que deixe ir a onda, não é? Mas no próximo ano não haverá aumento de comissões, garantem os responsáveis dos principais bancos portugueses. O governador do Banco de Portugal alerta que as comissões têm de ter um valor justo. A conta de exploração de um sistema financeiro, de um sistema bancário, tem custos que têm de ser necessariamente cobertos. E a única questão que se coloca é saber se o pricing reflete naturalmente o serviço prestado. Apesar da herança do BES, já obrigou a colocar no novo banco quase 2.500 milhões de euros do Fundo de Resolução. Verba suportada pelos outros bancos, que não gostaram de saber que no próximo ano podem ter de colocar no novo banco mais 700 milhões. Há um agente económico, um contribuinte português que paga 47 milhões por ano por uma coisa que não tem nada a ver. Também. Que é o caso do Banco Comercial Português relativamente ao tema do Banco Espírito Santo. Já não te podes sentar ao pé do António outra vez. O novo banco também paga. Também paga para o Fundo de Resolução. Até de duas maneiras, reputacionalmente e com dinheiro. O Governo já pediu uma auditoria especial ao novo banco para avaliar todos os atos de gestão. António Horta Osório considera imperativo que Portugal reduza o nível de endividamento, isto enquanto as taxas de juros estão em mínimos históricos. O português, que lidera o Lloyds Bank, avisa que quando o custo do dinheiro começar a aumentar, a economia poderá sofrer um grande choque. O endividamento do país, no qual eu tenho focado bastante, que é imperativo reduzir. Porque as taxas de juros, como sabem, na zona euro estão negativas, portanto as taxas de juros no mercado estão à volta de zero. O objetivo do Banco Central Europeu é de atingir uma inflação de 2%, mais tarde ou mais cedo vai ser atingida, e nesse caso as taxas de juros serão no mínimo de 2%. Portanto, passando uma situação de zero, e não é provável que isto aconteça nos próximos anos, portanto temos tempo para resolver este problema, para continuar a baixar o endividamento do país. Mas imaginando que as taxas de juros aumentam 2%, e a questão é em que período de tempo, isso significa que com um endividamento de quase 300% do PIB, o país sofre um choque num certo período de tempo de 6% do PIB. O Governo quer retomar a proposta de alteração da supervisão do setor financeiro.
Apresentada na anterior legislatura, apesar das críticas então feitas, o secretário de Estado das Finanças, Mourinho Félix, considera a solução equilibrada. Uma proposta completa, abrangente e que resultou de um trabalho sério com todos, desde logo envolvendo todos os supervisores financeiros, o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Esta proposta prevê que os 3 supervisores trabalhem mais em conjunto, reforçando o quadro institucional da sua cooperação e coordenação, que se revelou no passado frágil. Esta proposta reforça ainda a governação financeira, ao harmonizar os estatutos dos supervisores e ao dar força de lei a um conjunto de regras, nomeadamente ao nível da ética. Esta proposta, para a reforma da supervisão, prevê um reforço das obrigações de transparência e de prestação de contas, para que a Assembleia da República e o público tenham acesso a cada vez mais informação. Temos bem a consciência que não é uma proposta consensual, mas é uma proposta equilibrada, que importa retomar, para o país ter uma melhor supervisão e também por essa via um sistema financeiro mais sólido em que os portugueses confiem cada vez mais. Christine Lagarde apela à Europa para inovar e investir de forma a enfrentar os desafios económicos e climáticos. A nova presidente do Banco Central Europeu insistiu na importância dos governos acelerarem o investimento público. Um futuro mais produtivo, mais digital e mais verde. É esta a primeira mensagem pública da nova Presidente do Banco Central Europeu. Christine Lagarde, num congresso sobre a banca em Frankfurt, referiu que a Europa deve resolver os problemas do crescimento em casa. Afirmou que aqueles objetivos serão conseguidos com as políticas orçamentais de cada Estado-membro através de mais investimento público. Ainda sem nenhuma intervenção oficial como Presidente do BCE sobre política monetária, Lagarde assegurou, no entanto, que o BCE vai continuar a suportar a economia. Perante gestores da banca, falou sobre a importância de completar a união bancária na área do euro. Discussions are reawaking and moving towards completing the banking union and building a capital market union. Now, this could be sort of business as usual, but it's critically important because around us, the world doesn't stand still. As atenções estão agora viradas para 12 de dezembro, na primeira reunião do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, a ser presidida por Christine Lagarde. O economista Ricardo Reis diz que o mandato de Christine Lagarde no Banco Central Europeu não será fácil. O português, que é professor na London School of Economics e um dos mais prestigiados economistas no mundo, considera que o primeiro passo da presidente do BCE será estabilizar a moeda única. Foi ministra das Finanças em França e diretora-geral do Fundo Monetário Internacional. Christine Lagarde dá continuidade ao trabalho de Mário Draghi. A primeira mulher a assumir a presidência do Banco Central Europeu tem vários desafios entre mãos. Quem o diz é o economista Ricardo Reis. A médio prazo, Lagarde tem o grande desafio de não termos completado a União Bancária e Monetária. Falta um fundo de garantia de depósitos, falta uma obrigação europeia segura, falta uma mudança na regulação dos bancos. A mais longo prazo, a relação política entre o Banco Central e as restantes instituições políticas europeias e os moldes em que ela se faz. No muito curto prazo, o grande desafio, no entanto, é o facto da inflação estar muito baixa, as expectativas de inflação estão mais baixas ainda e a credibilidade do Banco Central que está em jogo em termos da sua capacidade de manter a inflação no alvo de 2%. O economista considera que o trabalho da Presidente do Banco Central Europeu não será fácil, a começar pela necessidade de estabilizar a moeda única. O euro ainda é uma moeda na sua infância, ainda tem falhas de desenho institucional, ainda tem falhas ou dificuldades em termos de fixar da confiança na inflação que vai existir, ou mesmo de acordo entre os governadores dos diferentes bancos centrais sobre como interpretar esse mandato, e tudo isso ainda está em construção e, como tal, ainda é importante construir e acabar essa construção. Christine Lagarde chegou à presidência do Banco Central Europeu no passado dia 1 de novembro e vai estrear-se na direção da primeira reunião política monetária, já no próximo mês. Portugal está abaixo da média da União Europeia na despesa com a proteção social dos cidadãos. Em 2017, Portugal foi o 12º país da União Europeia que mais gastou, revelou o Gabinete de Estatísticas de Bruxelas.
A despesa com a proteção social caiu para 24,6% da riqueza criada pelo país, abaixo dos anos anteriores. A média europeia foi, em 2017, de quase 28%. Portugal é, no entanto, o segundo país que mais gasta com pensões pela velhice e de sobrevivência. No topo da tabela encontra-se a França, onde os gastos com proteção social superam os 34% do PIB. A Roménia é o país que gasta menos, cerca de 14%. E em Portugal trabalha-se mais tempo até chegar à reforma do que na média da União Europeia. No final de 2018, Portugal era o 8º país da União Europeia onde a vida profissional era mais longa, revela o Gabinete de Estatísticas de Bruxelas. Até chegar à reforma, os portugueses trabalham em média 38 anos, quase mais 2 do que a média europeia. A Itália é onde a carreira profissional é mais curta, cerca de 31 anos. No outro extremo estão a Suécia ou a Holanda, com mais de 40 anos. Fora da União Europeia, na Suíça, trabalha-se quase 43 anos até chegar à reforma. A TAP paga um juro de 5,6% para se financiar em 375 milhões de euros. A transportadora aérea portuguesa esteve esta sexta-feira no mercado com uma emissão de dívida há 5 anos. A emissão ficou 75 milhões, acima dos 300 inicialmente previstos, e destinou-se apenas a investidores institucionais. Diogo Lacerda Machado, administrador não executivo da TAP, nomeado pelo Estado, já veio, entretanto, defender que a companhia vai começar a ganhar sustentadamente dinheiro. Perante os prejuízos de 111 milhões até setembro, Lacerda Machado lembrou que nos últimos 45 anos a TAP apenas teve 2 anos de resultados positivos. E nos mercados, este foi um dia globalmente positivo. Ora, em Lisboa, destaque para a valorização de mais de 3,5% dos CTT, quase 3,7%. A Galp também brilhou, a subir 0,8% para máximos desde há mais de um ano, acima dos 15,20 €. Destaque também para a Navigator, a ganhar quase 0,6%. Após o fecho da sessão, a Navigator anunciou que vai pagar um dividendo extraordinário e que António Redondo, administrador executivo há mais de 10 anos, será o presidente executivo a partir de 2020. A Sonai também brilhaste nesta sexta-feira com um ganho de quase 0,5%. Ganhos que levaram a Bolsa de Lisboa a um fecho de semana positivo. O índice PSI 20 valorizou perto de 0,2%, de resto em linha com as grandes bolsas europeias. Em Frankfurt e em Paris houve uma subida de rigorosamente 0,2%. A Bolsa de Madrid ganhou 0,4%. Foi Londres a liderar os ganhos com uma subida robusta de mais de 1,2%. A Tesla apresentou a primeira pick-up completamente elétrica e surpreendeu tudo e todos com um design, no mínimo, arrojado. Vão estar disponíveis 3 versões da Cybertruck. A mais barata vai custar cerca de 36 mil euros. A marca promete uma velocidade máxima de 177 km e uma autonomia de 402 km. Este é o 6º automóvel lançado pela Tesla desde 2006. Na apresentação, Elon Musk, o presidente da empresa, provou que a pick-up era resistente a balas de 9 mm e às pancadas. Mas o mesmo já não se pode dizer em relação aos vidros. Musk começou por anunciar que resistiu ao impacto de uma bola de metal, mas foi isto que aconteceu. Sure? Yeah. Oh my fucking God. Well, maybe that was a little too hard. Should we try the door? Sorry? Okay. It didn't go through. So that's a plus side. Let's try the right. Try that one? Really? Okay. Sure. Oh, man. It didn't go through. All right.
Not bad. Room for improvement. E há ainda outros assuntos que merecem destaque neste final de semana. O Comitê Económico e Social Europeu quer acabar com os vistos Gold na União Europeia. Este órgão institucional consultivo considera que acarretam riscos graves como o branqueamento de capitais, a corrupção ou a evasão fiscal. Portugal é um dos países que mais vistos Gold tem atribuído a cidadãos estrangeiros. A Cabify vai deixar de operar em Portugal a 30 de novembro. A empresa espanhola, este não é o destaque que estamos a referir neste momento, estamos a falar da Cabify, a empresa que vai deixar o país a 30 de novembro. A empresa espanhola tem enfrentado dificuldades em reter motoristas e passageiros e decidiu assim sair do mercado português. Este destaque refere-se então a esta notícia. Portugal é o quarto país mais gay-friendly a nível mundial. É o que conclui um estudo que avaliou os 150 países mais turísticos do mundo. Portugal surge apenas atrás da Noruega, Canadá e Suécia, num ranking relevante para as receitas turísticas. No extremo oposto estão a Nigéria, o Catar e o Iémen, considerados os menos seguros devido às fortes leis que discriminam a comunidade gay. E é assim o ponto final no Economia 3. O resto da atualidade contigo, Daniel, com desejos de um ótimo fim de semana. Olha, um bom fim de semana para ti também, Rui. Neste 18-20, obviamente, ainda temos mais notícias para dar, mas vamos fazer agora uma curta pausa e voltamos já com o resto da atualidade. Até já. Purgatório, a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Uma criação Teatro Bando. De 14 a 24 de novembro, na Sala Garrett do Teatro Nacional Dona Maria II. Uma aventura? Uma aventura! Uma aventura? Uma aventura! Estou perdido! Preciso de dinheiro. Queres dinheiro, eu dou-te dinheiro, mas tens de me ouvir. Onde é que está a tua mãe? A mulher que era minha mãe chamava-me Girafa porque eu sou muito alta para a minha idade. Vai correr tudo bem, Girafa. Tristeza e alegria na vida das girafas, nos cinemas. O Teatro Nacional São João apresenta Os Nossos Dias Poucos e Desalmados, de Marco Rowe. Uma produção Teatro Nacional São João com encenação de João Cardoso. Em cena de 21 a 30 de novembro no Teatro Carlos Alberto. RTP3. Trio de Ataque, o seu clássico de domingo, às 22 horas, na RTP3. Tradição, história, qualidade, inovação. A RTP foi eleita Super Brand pelo 6º ano consecutivo. Obrigado aos portugueses que votaram em nós. Viemos à capital inglesa conversar com um dos mais prestigiados autores da atualidade, Julian Barnes. Uma conversa sobre o amor, a paixão, a vida. I think first love is very important. First love, it fixes a life, one way or another. Todas as palavras, hoje à noite, na RTP3. Já estão escolhidos os nomes propostos pelo Parlamento para o Conselho de Estado, o órgão consultivo do Presidente da República. Rui Rio é a novidade. Ele é o nome escolhido pelo PSD, a par de Pinto Balsemão. Carlos César foi indicado pelo PS, Francisco Louçã pelo Bloco de Esquerda e Domingos Abrantes pelo PCP. Miguel Morgado já não será candidato à liderança do PSD, foi o próprio que o anunciou no Facebook. O ex-deputado justifica a decisão com o facto de não ter conseguido reunir os meios necessários para entrar na corrida. Miguel Morgado reitera críticas a Rui Rio e defende que é preciso derrotar a estratégia ruinosa de Rui Rio para o partido e, sobretudo, para o país. As eleições diretas para o presidente do PSD são no dia 11 de janeiro.
A Ministra do Trabalho garante que já houve parecer favorável para 74% dos precários que querem ficar na função pública. Pelo menos 20 mil poderão ser integrados. O tema esteve em debate no Parlamento. 20 mil trabalhadores precários podem ser integrados no Estado. Foram abertos concursos para mais de 10 mil postos de trabalho na administração central e mais de 9 mil na administração local. Já foram lançados concursos relativamente a 20.126 trabalhadores para regularização das situações. Das situações analisadas, até ao momento, 74% tiveram parecer favorável à integração. No Parlamento, a Ministra dá uma palavra aos trabalhadores da RTP e deixa também uma promessa. Também com esta preocupação de aceleração e de conclusão de todos os processos, em relação à RTP, ainda esta semana foram homologados 50 novos processos. O debate foi lançado pelo Bloco de Esquerda, que lembra que ainda há muitos trabalhadores à espera de uma decisão. O que herdamos da anterior legislatura é um processo em curso que implica decisões políticas do Governo, decisões das quais depende a vida de muitas pessoas, pessoas essas que estão à espera há demasiado tempo de uma resposta para a sua situação. A pergunta que colocamos é: não considera o Bloco de Esquerda que este processo devia ter tido esta abertura, incluindo sindicatos, serviços e Governo? Não considera o Bloco de Esquerda que é preferível ter um processo mais demorado, mas inclusivo, do que um processo mais curto e exclusivo? Nós tivemos essa discussão com o Partido Socialista e chegamos a acordo sobre os prazos deste processo. Nós quisemos que ele fosse inclusivo e participado e definimos na lei prazos. Não foi o Bloco de Esquerda que inventou esses prazos. A esquerda reclama decisões e pergunta quando o processo estará definitivamente fechado. O PREV-PAP está longe, muito longe, de poder ser dado como concluído. Nos laboratórios do Estado, nas unidades de investigação, nas escolas, nas faculdades, mantém-se um mar de precariedade. Continuamos a ser confrontados diariamente com informações de trabalhadores precários que nos dão conta dos seus problemas. Há processos ainda por homologar, há processos homologados que estão à espera não se sabem de quê e de quem, e entretanto os trabalhadores continuam pendurados com a sua vida suspensa. Que iniciativas pretende assim o Governo tomar durante esta legislatura para assegurar a rápida regularização destes vínculos? Estará disponível ou não para avançar nesta matéria? Da direita ouvem-se acusações que este Governo engana duplamente os portugueses. Algo que o Partido Socialista nunca perdeu o jeito. Aliás, nunca perderá o jeito. Esconder a realidade, esconder os números e prometer tudo a todos. E, por fim, não cumprir. Não cumprir com os professores, não cumprir com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, com os médicos, com os enfermeiros, com as forças de segurança, com os guardas prisionais. A escolha foi primeiro discutir a administração pública e deixar para depois o mundo laboral em geral. E essa é uma distinção que o CDS não partilha. Do nosso ponto de vista, a administração pública não é um corpo à parte. Críticas e avisos de vários partidos de que continuam a entrar trabalhadores precários no setor público. Ora, e investigadores precários da Universidade do Porto, os bolseiros concentraram-se esta tarde junto da reitoria, exigem a integração na universidade. Dos 553 candidatos ao programa de regularização de precários, apenas 15 foram aprovados, mas nem todos foram ainda contratados. Os que já assinaram esse contrato queixam-se, entretanto, de uma significativa redução de rendimentos. Eu tenho o grau de doutor, eu ganhava a tabela, que são cerca de 1.500 euros. Na integração passa a ser colocada como técnica superior na primeira posição remuneratória, que equivale a um salário líquido de 1.143, líquido na ordem dos 970. Portanto, a perda ultrapassa os 700 euros líquidos mensais. A lei diz que não pode haver perda de remuneração, ponto. E há, efetivamente, e é muito significativa. Se compararmos a carreira de investigação científica para investigadores contratados, não é, com os valores das bolsas, o que obrigatoriamente somos levados a perceber é que as bolsas são um subterfúgio para poder recrutar e pagar a preço de chuva os investigadores. Porque, como lhe disse, a bolsa de iniciação à investigação é um valor de 388 euros. Um investigador contratado, estagiário, que é a primeira categoria que existe na carreira da investigação científica, é pago um valor de 1.091 euros.
O Ministro da Administração Interna recebeu esta manhã representantes dos sindicatos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Foram alertar o Governo para a falta de pessoal nos aeroportos e pedir condições para atrair mais profissionais para a carreira. Registramos com agrado o facto de o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras ser integrado nessa lei de admissões. Nós sabemos que a nossa carreira tem sido, ao longo dos últimos anos, depauperada ao nível do que é o investimento em meios. Naturalmente, registramos com agrado. Nós não podemos esquecer que o aeroporto de Lisboa sofreu um período conturbado nos últimos tempos. Esse período, neste momento, está, de alguma maneira, ultrapassado, mas esse problema reside, neste momento, noutros aeroportos, nomeadamente Porto, Faro e Ilhas. Insistimos um pouco naquilo que é o nosso entender da nossa necessidade para o CEF. A alteração à lei orgânica é uma necessidade, é um assunto que já transitou da legislativa anterior e, portanto, agora é importante levarmos este assunto a bom porto e criar aqui um sistema de atração para as carreiras não policiais do CEF que tenha estado assim um bocadinho à sombra de boas condições de trabalho para podermos efetivamente acolher e tratar os imigrantes para que o nosso país para viver de uma forma ainda mais condigna. A Ministra da Justiça espera ter rapidamente concluído o processo de equiparação de carreiras entre os médicos de medicina legal e do Serviço Nacional de Saúde. Mas não se compromete com prazos e confessa que até ao final do ano vai ser difícil resolver este assunto. Um problema que já esteve na base de uma greve a 26 de junho. Francisca Vandunan esteve em Coimbra, no Congresso Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, e foi aí que revelou que estão em causa as carreiras de 9 médicos, porque os outros 3 viram já o problema resolvido. Penso que haverá convergência de todos quanto à justiça, digamos, à justiça da posição que é aqui defendida e, obviamente, nós estamos todos de acordo nesta matéria. Trata-se, é um conjunto de questões de natureza mais financeira ou burocrática que terão que ser resolvidas num prazo curto. Penso que num prazo curto. Eu, aliás, como disse lá dentro, estava até convencida de que viria hoje aqui, que hoje já poderia dar boas novas relativamente aos 9 que faltam, porque há 3 que relativamente a 3 está resolvido, portanto faltarão 9, não é? A autoestrada A1 esteve cortada 6 horas esta manhã devido ao despiste de um caminhão. Foi na zona de Albergaria. 20 toneladas de areia foram derramadas no pavimento. As causas do despiste ainda não são conhecidas. Aconteceu às 6 da manhã, na A1, sentido sul-norte, perto da área de serviço de Antoine. O pesado transportava 20 toneladas de areia que ficaram espalhadas na via. O condutor tinha partido do Pombal com destino a Braga. Aquilo que nós sabemos é que estava a chover. É a única certeza que temos. Tudo mais daí terá que ser investigado a seguir. Sejam os tempos de repouso do condutor, seja eventuais outras viaturas que circulavam junto desta, mas neste momento é muito precoce estar a tirar qualquer tipo de conclusão. O condutor encontra-se bem, sem qualquer tipo de ferimento, já não se encontra no local. O despiste provocou mais de 3,5 km de fila. O trânsito foi desviado em contramão e seguiu para a A25 e para a A29. Às 9h30 da manhã ainda era este o cenário. Estamos a falar da autoestrada A1, muito circulável. Apanhámos a hora de ponta que potenciou todo esse trânsito. Estamos a falar de uma sexta-feira em que o trânsito por si só já é mais elevado que os outros dias da semana. O troço da A1 foi reaberto ao trânsito antes do meio-dia e depois dos trabalhos de remoção das 20 toneladas de areia na via. 4 manifestantes contra o governo morreram na última noite em novos confrontos com forças de segurança em Bagdade, no Iraque. A polícia abriu fogo numa ponte na zona central da capital iraquiana. 60 pessoas ficaram feridas. Já hoje as autoridades dispersaram também à força a entrada do principal porto do país, que estava a ser bloqueado pelos manifestantes desde o início da semana. Mais de 300 pessoas já morreram desde o início de outubro em protestos contra a classe política que acusam de ser corrupta. Os últimos manifestantes barricados na Universidade Politécnica de Hong Kong começaram hoje a abandonar o campus. 10 renderam-se às autoridades. O cerco à universidade começou na passada segunda-feira. Centenas de alunos foram detidos nas imediações do local. Entretanto, hoje o Supremo Tribunal de Justiça suspendeu por uma semana, pelo menos, a declaração de inconstitucionalidade da lei que proíbe os manifestantes de usarem máscaras. Isso significa que a lei estará então em vigor no domingo, dia das eleições para os conselhos distritais.
A França tornou-se no país europeu com mais pedidos de asilo pela primeira vez desde o início da crise migratória em 2015. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministro do Interior, o Ministro francês, depois de terem sido encontrados 16 migrantes num contentor que seguia num navio que fazia a ligação entre a França e a Irlanda. Estão todos bem de saúde. A descoberta aconteceu durante uma inspeção de rotina. Os responsáveis da embarcação notificaram as entidades do porto irlandês para onde se dirigiam. Donald Trump garante que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está em vias de divulgar o maior escândalo político de sempre no país. Numa entrevista telefónica à televisão Fox News, o presidente norte-americano deixou entender que se trata de uma eventual investigação do FBI ao alegado conluio com a Rússia, mas efetuada com base em documentos judiciais falsos. What you're going to see, I predict, will be perhaps the biggest scandal in the history of our country, political scandal. So you have a FISA report coming out, which the word is, it's historic. That's what the word is. That's what I hear. And if it's historic, you're going to see something. And, you know, a lot of people say deep state. I don't like to use the word deep state. I just say they're really bad, sick people. Os democratas americanos terminaram ontem as audições públicas de testemunhas no âmbito do processo de destituição do presidente dos Estados Unidos. Voltou a ficar claro que foi exercida pressão sobre a Ucrânia para investigar a família Biden, rival de Trump, na corrida à presidência. O presidente da comissão que realiza as audições defende que a situação de Trump é bem mais grave do que a que envolveu Richard Nixon. What we've seen here is far more serious than a third-rate burglary of the Democratic headquarters. What we're talking about here is the withholding of recognition in that White House meeting, the withholding of military aid to an ally at war. That is beyond anything Nixon did. The difference between then and now is not the difference between Nixon and Trump. It's the difference between that Congress and this one. O Papa voltou a chamar a atenção para as desigualdades sociais na Ásia. Francisco está na Tailândia. Também no continente asiático se comprova a popularidade do Papa Francisco. Na visita à Tailândia, um país de larga maioria budista, Francisco tem vivido verdadeiros banhos de multidão. É desta forma que as ruas de Bangkok, a capital, recebem o Papa. E no discurso, perante uma plateia de bispos na Conferência Episcopal Asiática, Francisco, mais uma vez, não esquece o flagelo da droga e o tráfico de pessoas. Ustedes cargan sobre sus hombros las preocupaciones de sus pueblos al ver el flagelo de las drogas y el tráfico de personas. Outra preocupação de Francisco nesta viagem à Tailândia são os migrantes e os refugiados. La necesidad de atender un gran número de migrantes y refugiados, las malas condiciones de trabajo, la explotación laboral experimentada por muchos, así como la desigualdad económica y social que existe entre ricos y pobres. Há mais de 30 anos que um Papa não visitava a Tailândia, agora Francisco reacende a presença da Igreja Católica neste país. Ustedes viven en medio de un continente multicultural y multirreligioso, de gran belleza, prosperidad, pero probado al mismo tiempo por una pobreza y explotación extendida a varios niveles. O Papa Francisco, sublinhando as desigualdades no continente asiático, este sábado Francisco chega ao Japão, país que vai visitar nos próximos dias. Flamengo e River Plate já treinaram em Lima, no Peru. Amanhã jogam a final da Taça Libertadores. Os jornalistas tiveram direito a 15 minutos do primeiro treino do Flamengo em Lima, no Peru. O centro de treinos de La Videna, casa da seleção peruana, está completamente vedado. Jesus trabalha no máximo sigilo. Ninguém consegue espiar as táticas do treinador português. O Flamengo mandou instalar um sistema anti-drone, uma tecnologia que corta o sinal dos aparelhos.
Filipe Luís, defesa contratado ao Atlético de Madrid, foi o porta-voz da equipa brasileira. Claro que existe todo esse sonho por trás, que a gente quer ganhar, mas estamos preparando ela do mesmo jeito que preparamos todos os jogos. Existem alguns detalhes que é importante que a gente possa trabalhar com essa tranquilidade, só a gente, mas acho que chegamos aqui nessa final no nosso melhor momento. Do outro lado, o River Plate é o detentor da Taça dos Libertadores. Os argentinos elogiam o adversário da final deste sábado. Es un rival complicado por lo que decía, ¿no? Porque es un equipo que juega bien, un equipo que también intenta buscar los partidos como nosotros, que sale a proponer y bueno, en ese tipo de partidos el que más esté concentrado y el que menos errores cometa es el que se queda con el juego. Na partida do Flamengo do Rio de Janeiro, foram milhares a sair à rua. É grande o entusiasmo do lado dos adeptos do Fla. Só por uma vez o Flamengo esteve na final da Libertadores e ganhou. Foi em 1981, há 38 anos. Mas o River Plate teve também direito a momentos de loucura na partida para o Peru. O palmarés dos argentinos na Libertadores é bem diferente. São já 7 finais e soma 4 vitórias na competição. 86, 96, 2015 e no ano passado. Este fim de semana há a Taça de Portugal e amanhã o Benfica joga em Vizela, sem Rafa nem Seferovic, porque estão lesionados. O treinador encarnado já elogiou a equipa vizelense. Tem feito uma campanha muito boa no seu campeonato, está em primeiro e realmente é uma boa equipa, com bom processo. Normalmente joga em 4-3-3 e temos conhecimento aprofundado daquilo que é a sua competência, quer em termos ofensivos como defensivos. É sempre a nossa forma de trabalhar, olhar para todos os jogos da mesma maneira e foi isso que nós fizemos. Relativamente à nossa forma de nos preparar, foi também dividida em duas partes, principalmente olhar para nós, olhar para as coisas que temos feito de bom e alguns aspectos que tínhamos que corrigir. O treinador do Vizela ainda não sabe se vai estar no banco por ter sido expulso num jogo para o Campeonato de Portugal. Fábio Pacheco diz que o jogo com o Benfica é uma festa, mas é ele que quer fazer os festejos maiores. É uma festa em que nós queremos continuar nessa festa. Agora, sabemos que vai ser difícil. Por vezes há esses tombas de gigantes e é nesses momentos que nós acreditamos. Mas para nós conseguirmos realmente fazer a surpresa, temos que ser capazes, temos que nos entrar com um espírito de superação, temos que entrar com uma coesão defensiva muito grande e principalmente o nosso grande desafio vai ser com bola. Sermos nós. Espero que o Conselho de Disciplina tenha bom senso, principalmente numa situação que, na minha opinião, não faz sentido nenhum. Não faz sentido esta regra, apontar regras e as regras têm de ser para cumprir, mas expulsar um treinador quando um treinador não tem nada a ver com a confusão, acho que não faz sentido tirar-me deste jogo. Espero bem que não o tirem. O Benfica renovou o contrato com Gabriel até 2024. O médio brasileiro foi contratado no verão do ano passado ao Leganés e tinha assinado até 2023. O jogador tem 26 anos, já esteve em 45 jogos, marcou um gol. Estou vivendo o melhor momento da minha vida, sem dúvida, em todos os aspectos. Estou muito feliz e, claro, acredito que é uma maneira de ser reconhecido o meu trabalho. Fico muito feliz, né, de estar renovando o contrato por mais um ano. Nova jornada minha aqui no Benfica, desde o começo, foi bem assim, uns momentos bons, outros menos bons, mas no final de tudo tá sendo maravilhoso. Eu repito o que eu falei lá no início, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter assinado aqui com o Esporte Clube Benfica e muito feliz. Fábio Silva renovou o contrato com o Futebol Clube do Porto e passa a ter uma cláusula de rescisão acima dos 100 milhões de euros. O anúncio foi feito ontem por Pinto da Costa na Gala Dragões de Ouro. É a maior cláusula de rescisão do futebol português, 125 milhões de euros. Pinto da Costa anunciou em primeira mão a renovação de contrato com Fábio Silva. O vínculo permanece até junho de 2022. Os números sobem de forma astronómica. Mesmo jovem,
sente o Futebol Clube do Porto e que fez questão que antes de receber o galardão que hoje recebeu, fez questão, junto de mim, em antes disso renovar o seu contrato e prolongar o seu contrato com o Futebol Clube do Porto. O jogador de 17 anos foi o atleta revelação na Gala Dragões de Ouro. Agradecer ao Mister pela oportunidade e por me estar a dar confiança para viver um sonho, para mim. O futebolista do ano é Moussa Marega. Marcou 11 golos no campeonato na época passada, mais 6 na Liga dos Campeões. Pela primeira vez, Marega recebeu o prémio Futebolista do Ano. Acho que é a primeira vez que estou nervoso. Em primeiro, quero agradecer ao grande presidente, depois o treinador, o staff técnico, aos meus companheiros. E para terminar, não tenho uma barriga grande. Obrigado. Já Romário Baró ficou com o Dragão de Ouro de atleta jovem. Agradecer ao Mister e à sua equipa técnica por acreditarem em mim e darem a oportunidade e o privilégio de partilhar o balneário com os melhores. O treinador do ano foi Magnus Andersson do handball. O Dragão de Honra a título póstumo foi para Paulo Nunes de Almeida. Os jovens jogadores de formação do Sporting foram ontem surpreendidos por craques da equipa principal. A chegada de Bruno Fernandes provocou a loucura dos mais pequenos. Os sorrisos ficaram mais largos porque, afinal, não foi só mais um treino de quinta-feira. Primeiro chegou Luciano Vieto. Depois foi a vez de Ilori e alguns cumprimentos mais tímidos. Mas em pouco tempo a euforia tornava-se impossível de conter. Traquinas, benjamins e infantis receberam desta forma Bruno Fernandes. O capitão gerou a loucura entre os jogadores mais novos. Dos 6 aos 13 anos, todos de leão ao peito, cada um a querer chegar bem perto da estrela maior de Alvalade. Mathieu e Joelson completaram uma festa que, além dos abraços, se fez de bolas trocadas, treino, conversa, conselhos, um bocadinho de tudo. E olhando para a atualidade do Sporting, apesar de muito se falar de uma eventual saída de Bruno Fernandes para o Tottenham, agora que conta com um treinador português ao comando, o Sporting prefere não falar. O mercado ainda está fechado, só abre em janeiro e até lá temos que estar focados em trabalhar e dignificar ao máximo esta instituição, que é o Sporting Clube Portugal. Temos muitos jogos ainda pela frente e é isso que temos que pensar, focar, trabalhar diariamente para estarmos ao nosso melhor nível nos próximos jogos. Mas é um jogador para negociar ou no mercado de inverno ou no fim da época? Não é muito cedo para falar, não é muito cedo para falar nisso. Certo é que a competição regressa já na próxima semana e o foco está lá. Estamos a trabalhar bem, com tranquilidade, a tentar chegar quinta-feira com o PSV para a Liga Europa e fazemos uma boa partida e, se possível, garantir já a qualificação da fase de grupo. Fora os treinos oficiais, a festa seguiu em tom bem afinado e em fotografias mais difíceis de tirar, porque os craques, as estrelas do Sporting, estiveram entre os mais novos. E agora, saltos que impressionam. Foram feitos na Índia a 20 metros de altura. Duas das maiores figuras mundiais da modalidade saltaram para o Torji Stepwell. Este é um dos mais famosos poços da Índia, localizado em Jodhpur. Estas construções com milhares de degraus eram antes utilizadas para as populações mais facilmente terem acesso à água. Atualmente são utilizadas como piscinas públicas. Saltos que foram feitos pela australiana Rihanna Neifland, atual campeã do mundo de saltos para a água, e pelo colombiano Orlando Duque, já retirado. Agora está na hora da mosca. A Associação de Defesa do Consumidor recebe imensas denúncias de uso excessivo de plástico. Uso excessivo de plástico? Sim, sobretudo em alimentos excessivamente embalados nos supermercados. A DECO diz que se deve reduzir as embalagens de plástico em nome do ambiente. Sim, claro.
Claro, a venda a granel é muito mais ecológica. Pois, o problema é a ASAI, que costuma andar à caça de comerciantes que vendem alimentos a granel. Um dilema. De um lado o planeta, do outro a ASAI. Bem, não é um dilema assim tão difícil. Fica muito mais barato não ter a ASAI à perna. Estamos quase em cima das 19 horas. Vamos recuperar os assuntos que marcam a atualidade do dia. Este ano já morreram 33 pessoas vítimas de violência doméstica, quase todas mulheres. Nos últimos 15 anos houve mais de 500 assassinadas. Um aluno surdo terá sido agredido por um professor numa escola de Penafiel. Já foi pedida a suspensão do docente e aberto um processo disciplinar. Nunca em Portugal uma taça dos Libertadores mereceu tanta atenção. Amanhã o Flamengo, de Jorge Jesus, defronta o River Plate na final. Nos últimos 15 anos, mais de 500 mulheres morreram em Portugal vítimas de violência doméstica. Os dados são do Observatório de Mulheres Assassinadas. Este ano, os dados oficiais indicam que já morreram 33 pessoas, 25 mulheres adultas, uma criança e 7 homens. Lúcia Rodrigues, 48 anos. Maria Eufrásia, 83 anos. São os nomes das mulheres assassinadas desde o início de 2019. Vera Silva, 30 anos. Mortes raramente silenciosas. A maioria dos femicídios acontece num contexto de violência doméstica, em que a tragédia há muito se anunciava. São estes os números que temos até agora. 28 femicídios nas relações de intimidade e relações familiares, que correspondem ao crime da violência doméstica, e 2 femicídios, mulheres que foram assassinadas por serem mulheres. Uma delas até foi violada, aquela senhora que era freira. Gabriela Monteiro foi assassinada pelo ex-marido à porta do Teatro Circo em Braga, onde trabalhava. O que é que eu posso dizer sobre isto? Justiça. Otília, de 56 anos, foi assassinada pelo marido em Famalicão. Foi a vítima número 18. Elas são assassinadas por serem mulheres e porque na cultura patriarcal geral, felizmente que também está a mudar, mas na cultura patriarcal os homens são donos das suas mulheres. Todos os anos o Observatório das Mulheres Assassinadas coleciona as notícias que vão saindo, divulga os nomes, os números e identifica os grupos mais vulneráveis. Para nós, as situações mais preocupantes são as mulheres das faixas etárias de 36 aos 50 anos, que é a faixa etária em que a família está constituída, em que há crianças. São mulheres que vivem nas periferias ou em bairros sociais. E a seguir temos o grupo etário das idosas. A UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta, quer apoio específico para grupos que têm necessidades específicas. As vítimas idosas, mas também as crianças que vivem num ambiente de violência doméstica. 8 crianças ficaram órfãs só em 2019. Criámos estruturas de acolhimento específicas para mulheres vítimas de violência com problemas de saúde mental, com deficiência, para pessoas LGBTI e para homens. E neste momento estamos a estudar efetivamente soluções para as mulheres idosas, reconhecendo a especificidade também das estruturas a criar. Rosa Monteiro destaca ainda o aumento do número de denúncias e a aposta da formação de polícias e magistrados, que não tem dúvidas, está a dar resultado. Na redução das suspensões provisórias do processo, uma redução de 6,5%, temos um aumento muito significativo de 47,2% de medidas de coação de afastamento fiscalizadas por vigilância eletrónica e temos um aumento também de 45% de medidas de teleassistência. Apesar de todas as medidas de apoio e campanhas de sensibilização, o femicídio em contexto de violência doméstica não baixou. Nas contas do Observatório, nos 12 meses de 2018 foram assassinadas 28 mulheres. O mesmo número já foi atingido em 2019, quase a 2 meses de terminar o ano.
O Governo lembra que há medidas em curso para combater a violência doméstica. A Ministra de Estado e da Presidência sublinha que os últimos números também mostram mais denúncias e mais eficácia na resposta. Eu gostaria de dizer que estes números revelam, desde logo, uma consciência grande e maior na parte das queixas apresentadas e uma maior capacidade de resposta da rede de acompanhamento, que era um dos nossos objetivos. Continuaremos a trabalhar para concretizar completamente a resolução do Conselho de Ministros e, simultaneamente, a trabalhar neste aumento da capacidade de resposta na rede. E como sempre quando discutimos este tema, precisamos de saber o que acontece de mal, sempre que acontece de mal, mas também ter a consciência de que vale a pena apresentar queixa e vale a pena pedir ajuda, porque a rede e a capacidade de resposta do Estado a este problema tem vindo a ser reforçada. Este é o assunto hoje para o comentário desde o Jornal de Notícias, hoje do Pedro Ivo Carvalho, diretor adjunto do JN. Viva, Pedro. Estes números são sempre dramáticos, mas fazem-nos pensar também dos casos que haverá escondidos antes de darem nos homicídios. Precisamente, e pegava até nas palavras que ouvimos ainda há instantes da Ministra, para refletir um pouco sobre isso que referes, ou seja, de que não podemos de repente ter a expectativa de que blindando mais os procedimentos de vigilância, tendo uma mão do Estado mais musculada, por assim dizer, no acompanhamento destes casos, uma mão do universo judicial também mais preparada para responder a estes casos, tudo isso, dizia, não nos iliba a nós, enquanto comunidade, de fazer a nossa parte e o nosso papel. E a fazer a nossa parte e o nosso papel é contrariar aquele mito estafado de que entre marido e mulher não se deve meter a colher. Devemos meter a colher, efetivamente, e parte de cada um de nós essa primeira iniciativa e esse primeiro momento da denúncia que pode ser absolutamente determinante para salvar vidas. E, portanto, é importante que percebamos que há uma dupla dimensão na tentativa de estancar esta verdadeira chaga social, porque, enfim, estamos a falar de 500 mulheres assassinadas em 15 anos, são números verdadeiramente impressionantes e, portanto, não podemos atirar para os ombros do Estado e da Polícia toda a responsabilidade. Temos também nós, enquanto comunidade, um papel importante a desempenhar neste aspecto. Ivo, mas nota-se que nos últimos anos, pelo menos publicamente, este assunto ganhou grande notoriedade, até mesmo entre nós, a comunidade jornalística, o que de alguma forma poderá contribuir para tentar reduzir este flagelo. Sim, é verdade que o fruto, enfim, também um pouco de uma sociedade muito conservadora, muito machista em alguns aspectos, o tema da violência doméstica não era tratado com a profundidade e com o alcance que os números estão aí para prová-lo, exigia por parte também da comunicação social. E, portanto, quer-me parecer que nesta fase estão a ser dados passos muito importantes, passos concretos que não víamos ser dados já há muito tempo, em coisas tão básicas como aquela que a Ministra anunciou hoje, de passarmos a ter uma divulgação pública do número de casos, coisa que não existia, não era feita de uma forma pro bono, por assim dizer, pelo mar, pelas instituições de defesa das mulheres que, com base nas notícias, iam fazendo a recolha destes casos. E agora o que temos é, com base, de facto, nos casos que foram investigados pelas autoridades, vamos passar a ter trimestralmente uma noção exata de como estão a evoluir estes números. Paralelamente, também está a ser feito um caminho importante, não só do ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista da organização da máquina judicial. Num primeiro plano, aquilo que a Ministra da Justiça anunciou hoje, de estarem a ser criadas condições, neste momento estamos numa fase de consulta pública, para o juiz de instrução que decreta as medidas de coação para um arguido, agressor ou agressora, poder também decidir sobre as crianças que, enfim, também são vítimas, e é outra parte do problema, as crianças que são vítimas da violência doméstica. E, por outro lado, também... Sim, esse é de facto, pareceu-me hoje um facto bastante relevante, porque normalmente depois estes casos são tratados criminalmente e pelos tribunais de família, e se um não falar com o outro, às vezes há situações que me parecem incompreensíveis. É preciso realmente que a Justiça também se entenda em relação a estas matérias. Sim, obviamente, e portanto parece-me que esta medida que foi hoje anunciada, esta tentativa de conciliar estes dois universos, parece-me que faz todo sentido, embora depois, naturalmente, haja necessidade de as decisões desse juiz de primeira instância, por assim dizer, terem de ser validadas
julgadas por um juiz com competências claras na área dos menores. Paralelamente a isto, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público estão também a criar uma espécie de brigadas que vão começar a atuar já em janeiro, no Porto, em Lisboa e no Seixal, exatamente com estas competências de fundirem estes dois universos, ou seja, que a investigação também possa atender a estas duas realidades, não só a investigação pura e dura do crime, mas também a retaguarda que é necessária, é fundamental para muitas crianças que, em alguns casos, vêm-se privadas de pai e de mãe. Para as crianças, já agora, a propósito de retaguarda, também para muitas mulheres que acabam, por vezes, de se deixarem ligar nestas circunstâncias por causa da fragilidade social ou económica, é preciso que realmente esse acompanhamento, esse acolhimento das mulheres que são vítimas, claro, também possa ter as condições suficientes para elas poderem ter uma vida condigna. Sim, certamente. E aí o Estado tem um papel importante a desempenhar no que deve ser o acompanhamento destas mulheres e na salvaguarda dos seus interesses, da sua integridade física e emocional. A propósito, se me permites, uma nota de rodapé muito rápida, dar um exemplo positivo também de um gabinete da PSP do Porto, Gabinete de Apoio à Violência Doméstica, que conseguiu a proeza extraordinária de, em 6 anos, ter conseguido 0 vítimas de violência doméstica. É um gabinete formado por polícias que acompanha mulheres que são vítimas de violência doméstica de uma forma muito próxima, muito aprofundada e, fruto de um trabalho concertado, conseguiu esta proeza extraordinária. E, portanto, isto é uma prova de que, quando estas várias dimensões estão concertadas, conseguem-se resultados. O que não eliba, e volto ao início da minha intervenção, que cada um de nós tenha um papel importante a desempenhar na denúncia destes casos. Muito bem, Pedro. Obrigado pelo teu comentário e bom resto de trabalho no JN. O empresário que ganhou a concessão para a exploração de lítio em Montalegre nega ter subornado governantes e desafia quem quer que seja a apresentar provas. Ricardo Pinheiro deu uma entrevista ao programa 6 às 9, que pode ser visto logo e onde é explicada a teia que se teceu em torno deste negócio do lítio. É a primeira vez que Ricardo Pinheiro aceita responder a todas as dúvidas do 6 às 9 que levaram o Ministério Público a investigar eventuais crimes económicos na atribuição de uma licença definitiva para a exploração de lítio em Montalegre. Foi atribuída pelo Governo a uma empresa criada 3 dias antes, com um capital social de 50 mil euros, sócios diferentes e sede na Junta de Freguesia de Montalegre, liderada pelo PS. Nunca pagou nada a ninguém? Eu nunca paguei nada a ninguém. Nem nunca enviou um cheque, nomeadamente ao atual vice-presidente David Teixeira? Cheque ao Dr. David Teixeira? Dinheiro. Há fontes locais que garantem que foram feitos pagamentos ao atual vice-presidente. Então que demonstrem. Nunca, em momento algum, recebi qualquer cheque ou qualquer quantia monetária do Sr. Ricardo Pinheiro, de qualquer sociedade a que o mesmo tenha ligação ou de quem quer que seja. Nunca prestei qualquer tipo de serviço, remunerado ou não, ao Sr. Ricardo Pinheiro ou a qualquer sociedade a que o mesmo esteja ligado, sendo por isso absolutamente falso ter alguma vez recebido o que quer que seja. O empresário que ganhou a concessão, que estima faturar 6 mil milhões de euros em 20 anos, assume ter-se reunido com o ex-governante socialista e agora seu consultor financeiro e com o secretário de Estado da Energia, João Galamba, um mês depois de ter criado a nova empresa. Uma reunião no próprio Ministério do Ambiente. Eu fui a 30 de abril, uma reunião de apresentação do projeto ao seu secretário de Estado, João Galamba, com o Jorge Costa Oliveira e com o José Torre da Silva, meu administrador também. E o que é que foi dito nessa reunião? Foi a apresentação do projeto, só. E esta foi a primeira reunião que teve com João Galamba na sua vida? A primeira e única, até agora. Pagamentos, Ricardo Pinheiro assume apenas um: a renda à Junta de Freguesia de Montalegre. 450 euros, por 2 salas de 20 metros, uma de 15 metros e outra de 20 metros quadrados. Na mesma Junta de Freguesia, Ricardo Pinheiro tem outra empresa, a Sesc Ceramix. Mas há mais. O empresário é também sócio-gerente de várias empresas na área ambiental. É o caso da Eco Holding Florestal. Com sede no Multiusos de Montalegre, a Eco Holding Florestal foi constituída apenas 3 semanas antes da sociedade de Ricardo Pinheiro ter garantido um ajuste direto de 50 mil euros com este município para prestação de serviços que nunca ninguém soube se foram realmente executados. Era um documento que, pelos vistos, era necessário para o ordenamento das florestas do Conselho. Esse documento continua por aparecer. Foi feito e foi entregue.
foi entregue. Apesar da oposição dizer que não o encontra e que já o pediu repetidamente a Orlando Alves e que ele não o mostra. Isso já é um problema da Câmara, não é um problema meu. Para a Eco Holding, Ricardo Pinheiro contratou 2 atuais presidentes de junta do Conselho. Ambos estiveram envolvidos na elaboração do resumo não técnico que a Luso Recursos fez sobre o projeto da mina da Cepeda. Um aluno surdo de uma escola de Penafiel terá sido agredido por um professor. O jovem de 16 anos recebeu assistência médica em 2 hospitais. O estabelecimento de ensino pediu a suspensão preventiva do docente, a quem foi aberto o processo disciplinar. O caso aconteceu na passada terça-feira na escola secundária Joaquim Araújo, em Penafiel. Fora da escola e do concelho, soube-se esta sexta-feira. Ninguém quer agora falar oficialmente. Um aluno de 17 anos, surdo, terá sido agredido por um professor. Ao que a RTP sabe, a alegada agressão aconteceu à entrada da sala de aula. O aluno terá sido atingido pela porta. Foi assistido em 2 hospitais. Ao Jornal Público, a diretora disse que encontrou o aluno com o rosto vermelho e confirma que o professor, afastado da turma, é alvo de um processo disciplinar. Pediu à tutela a suspensão preventiva. Contactado pela RTP, o Ministério da Educação confirma que o pedido deu entrada, quinta-feira, ao fim da tarde, na Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e foi despachado. A Confederação Nacional de Associações de Pais lamenta qualquer caso de violência, mas alerta que é preciso aguardar pelo desenrolar do processo. É aquilo que se está a passar na sociedade. Estamos todos muito, direi, com os nervos à flor da pele e acredito que são situações muito pontuais e esporádicas e neste caso nós sabemos que ele está a seguir os seus trâmites e vamos aguardar pelo processo de análise e de inquérito. A GNR esteve no local, confirmou a ocorrência, foi dentro da escola e por isso é um crime público com comunicação obrigatória ao Ministério Público. As dívidas dos hospitais estão perto dos 700 milhões de euros. O montante diz respeito a pagamentos em atraso com mais de 90 dias. Em setembro foi atingido o valor mais alto de sempre. No segundo trimestre do ano, o Estado demorava 158 dias a pagar aos fornecedores. Segundo a Ministra da Saúde, as dívidas devem-se à compra de medicamentos inovadores e ao facto de ter sido contratado mais pessoal. Só este ano entraram já vários milhares de médicos, de enfermeiros, de assistentes operacionais no nosso Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, também estas entradas de recursos humanos são adicionadas por melhores condições salariais. Apesar de muitas vezes haver contestação, todos nós sabemos o que foram as reposições de rendimentos, o que são os descongelamentos, o que são algumas alterações de carreiras. Isso tem reflexo nas contas. Ainda assim, há também uma área muito importante, que é a área da inovação terapêutica, com um efeito de crescimento da despesa e um conjunto de outras áreas. Os enfermeiros prometem regressar à luta em breve e pode até estar na calha mais uma greve. Os enfermeiros ainda têm 200 mil euros que sobraram do dinheiro que arrecadaram em peditórios na internet. Um ano depois do início do movimento de greve cirúrgica, os enfermeiros dizem que os cerca de 200 mil euros que restam do dinheiro angariado na internet vão ser aplicados em novas formas de luta. Temos agora já algumas iniciativas preparadas que vamos divulgar muito brevemente. Ou seja, a greve pode ser uma possibilidade em 2020? Poderá, essa hipótese está sempre no nosso horizonte. Não será exatamente esse o caminho já, mas eventualmente poderemos voltar à greve se isto que estamos a preparar agora eventualmente não resultar. Este ano os enfermeiros angariaram 784 mil euros em crowdfunding, usaram o dinheiro para financiar 2 greves às cirurgias programadas nos hospitais públicos. Reconhecem que algumas exigências foram atendidas, mas ainda querem mais. Falta a reposicionamento, que ainda não está a ser feito corretamente. Alguns hospitais interpretaram a lei de maneira correta, mas muito poucos, muito poucos. Continuam a haver dificuldades na interpretação de uma atualização salarial. Fizemos o melhor possível para atender às reivindicações dos grupos profissionais da saúde, reconhecendo o seu enorme esforço para o Serviço Nacional de Saúde.
Mas penso que todos os portugueses e portuguesas já perceberam, e as notícias mostram-no abundantemente, que nós não podemos canalizar a despesa toda para o reforço de recursos humanos ou para a melhoria das remunerações de recursos humanos. A polémica gerada em torno do crowdfunding dos enfermeiros levou a uma inspeção por parte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que não detectou irregularidades na campanha. Hoje, à distância daquilo que aconteceu nessa altura, sabem-se várias coisas. Sabe-se que o crowdfunding foi legal, que afinal a Ordem não pôs dinheiro da própria Ordem nesse crowdfunding, como foi insinuado pelo Governo, portanto foi a ASAI que veio comprovar isso. Pessoalmente todos pusemos e vamos continuar a pôr as vezes que forem precisas, porque efetivamente é uma luta justa e o último relatório da OCDE também diz que os enfermeiros portugueses são dos mais mal pagos dos países da OCDE. Novas greves podem estar na calha em 2020. As últimas levaram ao adiamento de milhares de cirurgias em todo o país. A Ministra do Trabalho garante que já houve parecer favorável para 74% dos precários que querem ficar na função pública. Pelo menos 20 mil poderão ser integrados. O tema esteve em debate no Parlamento. 20 mil trabalhadores precários podem ser integrados no Estado. Foram abertos concursos para mais de 10 mil postos de trabalho na Administração Central e mais de 9 mil na Administração Local. Já foram lançados concursos relativamente a 20.126 trabalhadores para regularização das situações. Das situações analisadas, até ao momento, 74% tiveram parecer favorável à integração. No Parlamento, a Ministra dá uma palavra aos trabalhadores da RTP e deixa também uma promessa. Também com esta preocupação de aceleração e de conclusão de todos os processos, em relação à RTP, ainda esta semana foram homologados 50 novos processos. O debate foi lançado pelo Bloco de Esquerda, que lembra que ainda há muitos trabalhadores à espera de uma decisão. O que herdamos da anterior legislatura é um processo em curso que implica decisões políticas do Governo, decisões das quais depende a vida de muitas pessoas, pessoas essas que estão à espera há demasiado tempo de uma resposta para a sua situação. A pergunta que colocamos é: não considera o Bloco de Esquerda que este processo devia ter tido esta abertura, incluindo sindicatos, serviços e Governo? Não considera o Bloco de Esquerda que é preferível ter um processo mais demorado, mas inclusivo, do que um processo mais curto e exclusivo? Nós tivemos essa discussão com o Partido Socialista e chegamos a acordo sobre os prazos deste processo. Nós quisemos que ele fosse inclusivo e participado e definimos na lei prazos. Não foi o Bloco de Esquerda que inventou esses prazos. A esquerda reclama decisões e pergunta quando o processo estará definitivamente fechado. O PREV-PAP está longe, muito longe, de poder ser dado como concluído. Nos laboratórios do Estado, nas unidades de investigação, nas escolas, nas faculdades, mantém-se um mar de precariedade. Continuamos a ser confrontados diariamente com informações de trabalhadores precários que nos dão conta dos seus problemas. Há processos ainda por homologar, há processos homologados que estão à espera não se sabem de quê e de quem, e entretanto os trabalhadores continuam pendurados com a sua vida suspensa. Que iniciativas pretende assim o Governo tomar durante esta legislatura para assegurar a rápida regularização destes vínculos? Estará disponível ou não para avançar nesta matéria? Da direita ouvem-se acusações que este Governo engana duplamente os portugueses. Algo que o Partido Socialista nunca perdeu o jeito. Aliás, nunca perderá o jeito. Esconder a realidade, esconder os números e prometer tudo a todos. E, por fim, não cumprir. Não cumprir com os professores, não cumprir com os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, com os médicos, com os enfermeiros, com as forças de segurança, com os guardas prisionais. A escolha foi primeiro discutir a administração pública e deixar para depois o mundo laboral em geral. E essa é uma distinção que o CDS não partilha. Do nosso ponto de vista, a administração pública não é um corpo à parte. Críticas e avisos de vários partidos de que continuam a entrar trabalhadores precários no setor público. Investigadores precários, bolseiros da Universidade do Porto, concentraram-se esta tarde junto da reitoria. Exigem a integração como funcionários. Dos 553 candidatos ao programa de regularização de precários,
Apenas 15 foram aprovados, mas nem todos foram ainda contratados. E os que já assinaram esse contrato queixam-se de uma significativa redução nos rendimentos. Eu tenho o grau de doutor, eu ganhava a tabela, que são cerca de 1.500 euros. Na integração passa a ser colocada como técnica superior na primeira posição remuneratória, que equivale a um salário líquido de 1.143, líquido na ordem dos 970. Portanto, a perda ultrapassa os 700 euros líquidos mensais. A lei diz que não pode haver perda de remuneração, ponto. E há, efetivamente, e é muito significativa. Se compararmos a carreira de investigação científica para investigadores contratados, não é, com os valores das bolsas, o que obrigatoriamente somos levados a perceber é que as bolsas são um subterfúgio para poder recrutar e pagar a preço de chuva os investigadores. Porque, como lhe disse, a bolsa de iniciação à investigação é um valor de 388 euros. Um investigador contratado, estagiário, que é a primeira categoria que existe na carreira da investigação científica, é pago um valor de 1.091 euros. Os maiores bancos a operar em Portugal garantem que no próximo ano não haverá aumento de comissões. Uma garantia também foi dada pelo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, mas Paulo Macedo assegura que o Banco Público não é uma néspera, numa alusão a um poema popularizado por Mário Viegas. Uma néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse: olha uma néspera, e zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas que ficam deitadas, caladas e a esperar o que acontece. A Caixa não será uma néspera. O Presidente da Caixa Geral de Depósitos declamou o poema A Néspera para defender a política de aumento de comissões que tem acontecido na Caixa Geral de Depósitos. Paulo Macedo diz que o banco está apenas a seguir a lógica do mercado. Toda a gente tem uma expectativa da Caixa que é que ela esteja sossegada, que ela esteja calada, que esteja quieta, está a ver, e que deixe ir a onda, não é? Mas no próximo ano não haverá aumento de comissões, garantem os responsáveis dos principais bancos portugueses. O governador do Banco de Portugal alerta que as comissões têm de ter um valor justo. A conta de exploração de um sistema financeiro, de um sistema bancário, tem custos que têm de ser necessariamente cobertos. E a única questão que se coloca é saber se o pricing reflete naturalmente o serviço prestado. Apesar da herança do BES, já obrigou a colocar no novo banco quase 2.500 milhões de euros do Fundo de Resolução. Verba suportada pelos outros bancos, que não gostaram de saber que no próximo ano podem ter de colocar no novo banco mais 700 milhões. Há um agente económico, um contribuinte português, que paga 47 milhões por ano por uma coisa que não tem nada a ver. Também. Que é o caso do Banco Comercial Português relativamente ao tema do Banco Espírito Santo. Já não te podes sentar ao pé do António outra vez. O novo banco também paga. Também paga para a resolução. Até de duas maneiras, reputacionalmente e com dinheiro. O Governo já pediu uma auditoria especial ao novo banco para avaliar todos os atos de gestão. A reportagem da RTP Joias do Príncipe foi distinguida com o Prémio Internacional R&B África. É um trabalho da jornalista Isabel Silva Costa, repórter de imagem Carlos Pinota e com edição de João Caldeirinha. Venceu a categoria de melhor documentário. O trabalho faz parte da série Terra Príncipe e dá a conhecer um conjunto de projetos sustentáveis em São Tomé e Príncipe. A reportagem distinguiu-se num grupo de 35 trabalhos produzidos na Europa e em África. E vamos agora abrir a página do Desporto. Marco Hélio, viva! Acho que nunca estivemos tão atentos à Taça Libertadores.